Opa! Tudo bem, Olá, doutor? Lucas. Boa noite, amigo. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo Tô. aí, gente? Estão ouvindo direitinho? Bom, quem tiver online aí, gente, por favor, vai clicando no aviãozinho aí, manda essa live para os seus amigos aí, que vai ser uma live muito interessante. A gente vai falar sobre um assunto muito em voga agora, né? Que é a medicina, a telemedicina aqui, a parte de direito disso tudo. Então, mandem aí, curtam, coloquem bastante aí no coraçãozinho para a live ficar bem ranqueada aí, para mais pessoas conseguirem ver esse conteúdo maravilhoso. Bom, doutor, por favor, se apresente aí que o pessoal te conhecer. Vamos lá, Lucas. Eu me chamo Valentim Filho, como você falou, sou advogado, já advogo há mais de 10 anos aqui em Salvador e tenho também minhas empresas, sou CEO do grupo Dr. Valentim Filho, a gente trabalha na parte empresarial com várias atividades, desde de postos de combustível, passando por construtora, limpeza, enfim, um Legal. pool de atividades. E também entrei para o curso de medicina, com o intuito inicialmente de empreender na área médica, mas fui tragado aí para essa missão que acabou, vamos dizer assim, sendo meu ponto de inflexão na carreira. Eu que já estava num posicionamento mais administrativo na advocacia, mais de Aham. gerenciando, retomei aí o enfrentamento na trincheira, agora defendendo o colega médico, sobretudo pela minha vivência no cotidiano, na prática médica, observando o quanto esse profissional ele acaba ficando vulnerável e exposto durante o exercício da medicina no fenômeno aí que a gente vem tratando e conhecendo como a judicialização da área da saúde. Hoje o médico, Entendi. seja para o lado positivo ou para o lado negativo, aí vai uma discussão mais filosófica e sociológica, é uma grande vítima também do sistema judiciário na medida em que está exposto cotidianamente a uma série de questões éticas, questões judiciais que a profissão e o exercício da medicina impõe. Então a gente vem fazendo esse trabalho. Então, hoje eu tenho me dedicado praticamente de forma integral à medicina. Hoje eu estou no quinto ano já do curso, sou interno de medicina e Ah, também legal. na defesa deste profissional, né? Que em breve também serei um deles. Meu amigo, deixa eu entender, você é advogado formado, Isso, é CEO de um grupo, isso. está se formando em medicina. Antes da gente entrar nas perguntas, deixa eu te perguntar, como é que você consegue conciliar isso tudo? Olha, existe uma série de fatores. Primeiro, uma boa equipe. Eu tenho uma retaguarda muito boa nas minhas empresas, né? Então, Legal, eu costumo sempre dizer que ninguém faz nada sozinho. E essa é uma máxima que vale para tudo na sua vida. E para a questão com empresarial certeza. também. Então, eu tenho uma equipe que me ajuda muito, me auxilia muito. Isso eu já tinha, tanto na advocacia quanto nas minhas empresas, né? Quando eu falo CEO, é nesse sentido também. As minhas Uhum, decisões elas são mais estratégicas. Eu não sou um executivo das minhas empresas. Eu entendi. sou uma pessoa que pensa estrategicamente as atividades. Então, eu tenho várias pessoas que estão na linha de frente. Minha entrada Legal. para o curso de medicina foi por questões empresariais. Eu tenho o interesse de empreender na área da saúde e avaliei que a melhor forma de o fazê-lo seria conhecendo a fundo aquele que seria, eu até brinco com os colegas, aquele que seria a minha principal mão de obra, que seria os médicos. Então, a melhor forma de eu compreender essa mão de obra seria me tornando porque ainda é uma classe, uma categoria que tem, de certo modo, uma vaidade. Então, você tratar de médico para médico a abordagem é completamente Sim, diferente. Mas já nas primeiras sim. semanas de aula, Lucas, ali observando, me chamou muita atenção a forma como os meus professores tratavam alguns temas da medicina, como, por exemplo, a anamnese, que é como se fosse o roteiro inicial de qualquer consulta. Você pode não Uhum, reparar, mas o médico ou ele está anotando no papel ou ele está anotando no computador chamado prontuário, no prontuário aham, médico, onde tem a anamnese, onde você faz a coleta de todas as informações. E os meus certo. professores falando sobre isso, alertavam, olha, vocês têm que
tem que se qualificar para fazer uma boa anamnese, porque é a partir dessa coleta de dados que você vai poder construir o seu raciocínio clínico, definir o seu diagnóstico, a sua conduta, mas também evitar processos. E veja você, né? Eu já atuava na advocacia há mais de 10 anos, fiz uma carreira acadêmica também, fiz minhas pós-graduações, fiz o meu mestrado, sou mestre em Direito Constitucional. E na minha primeira semana de aula, o professor falando para mim para ter cuidado para não ser processado. Isso me chamou muita atenção. Então, passei a analisar também a carreira médica sobre essa perspectiva jurídica e percebi, então, que efetivamente um médico, no seu cotidiano, no seu exercício prático, ele é muito vulnerável juridicamente, porque ele desconhece A parte efetivamente jurídica da a parte medicina. jurídica da medicina e também a parte ética, né, que é também um dos principais fatores de processos contra médicos, Uhum. processos éticos disciplinares por alguma conduta antiética, porque a gente tem toda a atividade do médico é regida por um código de ética, assim como na Sim, advocacia e em outras sim. atividades. Mas ela é regida por um código de ética e tem lá as sanções. Hoje, inclusive, eu vou até comentar sobre isso mais tarde, só nesses últimos 30 dias, Lucas, nós tivemos 2 colegas médicos suspensos do exercício profissional. Isso você fala em Durante Salvador, Bahia. Não, no Brasil, né? Nós tivemos Ah, tá. um aqui na Bahia e Entendi. um no estado de São Paulo que teve as suas atividades suspensas. E o que é que eu falo para esse colega aí? Eu tomo a liberdade de falar sempre com ele de médico para médico. Se você não cuida daquele que é o seu maior patrimônio, que é o seu CRM, você vai ficar absolutamente vulnerável. Porque pense você, da noite para o dia, sem poder exercer a sua atividade profissional. No caso Claro. do médico aí, nesse caso da suspensão, por 6 meses ou 1 ano. É 6 meses sem faturar, 6 meses sem você ter nenhuma renda, porque a principal atividade do médico, ele vem do quê? Ele vem de conhecimento, ele vem de tempo. Então, Sim, eu costumo sim. fazer Ele essa vende. analogia, né? Que o principal patrimônio, e aqui vocês falam muito dessas questões de investimento, tudo isso, o principal patrimônio de um médico é o seu CRM, é o carimbo dele. É daquilo ali, é a partir daquilo ali que ele alça todos os seus voos, seja na parte propriamente de atender a população e prestar e promover a saúde, seja também na ascensão social, de ganhar mais, de crescer e de realizar suas Perfeito. ambições materiais. Então, quando até me perguntam, Valentim, o que é que você faz hoje? Eu faço gestão de risco e proteção patrimonial do médico. É Do médico. basicamente isso. Legal. Entendi. Pô, você comentou um negócio interessante sobre essa questão. Primeiro me explica melhor como funciona, pelo que eu entendo, existe, antes de ter alguma implicação jurídica para o médico, tem a questão da entidade de classe, me esqueci o nome agora, me perdoe, do conselho Conselho, regional, não é isso? Do isso. conselho, certo? Primeiro, ele é julgado, né, até, pelo que eu entendo, desculpa, ele é julgado pelo conselho ou já passa para a parte jurídica, ou às vezes já vai para a parte jurídica, nem passa no conselho. Explica melhor como é que funciona esse caminho se houver, por exemplo, alguma falta de ética na conduta de um médico. Ainda ontem eu falava aqui no meu perfil sobre isso, né? Você trouxe uma dúvida que ela é muito pertinente e ela é uma dúvida não só sua, até do próprio médico, às vezes ele não compreende. Porque o que Sim, acontece? Existem esferas de competência, né? Então, um ato médico equivocado, vamos colocar aqui um erro médico, ele pode gerar para esse profissional problemas em 3 esferas. Na esfera administrativa, que é essa que você colocou, ética, né, dos conselhos, na esfera civil, que é essa que comumente as pessoas entendem melhor, que é a parte jurídica, a parte civil, e na parte penal também. Então pense você que sério? eventualmente um erro médico, ele pode repercutir na esfera ética, porque ele vai responder um processo ético, ele vai eventualmente responder um processo civil, indenizatório dessa suposta vítima, desse suposto paciente, e ele pode responder também na esfera penal, se a gente pensar aqui, vamos pegar um caso emblemático, o doutor Bumbum, que acabou matando
o paciente. Então, ele respondeu na parte ética, foi cassado. Ele respondeu na parte civil, teve que indenizar a família da vítima. E ele respondeu e ainda está respondendo na parte penal. Essa última, eu não sei te precisar se ele já foi condenado criminalmente, né? E aí tem outras análises, né? Quando a gente fala assim, se você foi implicado penalmente, ou seja, se você recebeu uma condenação penal, obviamente você vai ser condenado civil e vai ser condenado eticamente. Mas se você só é condenado eticamente, não necessariamente você vai ser condenado na área civil nem na área penal. Isso já são nuances jurídicas, mas é sempre importante, eu faço muito esse exercício aqui no meu perfil, Lucas, de instruir e de informar os médicos sobre isso, porque um único equívoco pode lhe gerar problemas, pelo menos em 3 esferas aí da sua vida, a parte ética, a parte civil e a parte penal. Caramba! Doutor, eu vou perguntar para você aqui, eu vi que no seu Instagram você fala muito sobre telemedicina e é um assunto muito em voga agora, justamente por causa do distanciamento social, né? Eu quero saber, assim, como é que está se dando essa questão de telemedicina no Brasil? E uma segunda pergunta como é que são as implicações dessas 3 esferas na telemedicina também? Porque, às vezes, por exemplo, o médico pode estar indicando para o paciente fazer alguma coisa e ele acabar fazendo outra, através da telemedicina também. Pelo menos é o primeiro exemplo que me vem na cabeça, assim, de que pode causar um problema. Ainda ontem, na quinta-feira, nós tivemos uma atualização desse assunto, porque foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 13.989, que dispôs, então, de forma oficial, sobre a telemedicina, então, autorizando, aí agora com força de lei federal, para todo o país, a implementação dessa ferramenta por todos os profissionais da área médica. E aí era uma Então, já respondemos a pergunta da Cristal. Então, todos os profissionais podem atender via telemedicina, e ela colocou aí. Pronto, Cristal, isso mesmo. Essa é uma dúvida muito comum, até dos próprios médicos. A gente está falando de uma coisa também, Lucas, que tem 30 dias só, né? A telemedicina até então ela estava suspensa, estava com a resolução suspensa, em fase ainda de discussão, porque aqui eu não quero cansar a sua audiência aqui fazendo uma digressão muito grande aqui da origem da telemedicina. Mas tá legal, o papo tá muito bom. Para contextualizar rapidamente, a telemedicina ela sempre foi muito questionada dentro do meio médico, vamos dizer assim. Existia, como em toda a atividade profissional, várias frentes, né? Existia um grupo de médicos que defendiam a sua implementação imediata, já pensando, inclusive, em atualizar o sistema de saúde brasileiro com outras realidades mundiais que já usam com mais frequência, antes mesmo da pandemia, a telemedicina. E existia uma outra corrente, vamos dizer assim, mais tradicionalista, né, que ainda resistia muito a essa questão da telemedicina, por entender que nada substitui o contato físico, ali do exame físico entre o médico e o paciente, né? E eu sempre fui uma pessoa muito do equilíbrio, né? Eu tanto me filio a essa corrente de que entende que nada substitui o contato físico com o paciente. Por outro lado, a gente não pode negar o avanço tecnológico que permite que a gente utilize a telemedicina como ela se dispõe a ser. É uma ferramenta a mais. A telemedicina não tem como função última substituir a consulta presencial. Pelo contrário, é uma ferramenta adicional na promoção da saúde. Então, veja você, com a crise que a gente teve, com a pandemia e esse estado de emergência mundial, e aí, por consequência, o isolamento que foi adotado e orientado pela Organização Mundial da Saúde, a gente se deparou em concreto com uma ruptura da noite para o dia. Você vai lembrar que há 30 dias atrás estávamos todos trabalhando, frequentando os lugares, e da noite para o dia... Comendo em restaurante na hora do almoço e de um dia para outro... Socializando e da noite para o dia você estava impedido de sair de casa.
Então, Sim, veja que na área da saúde, isso representou também a suspensão de muitos tratamentos, porque existem pessoas que têm doenças crônicas, que têm problemas de saúde, e por muitas das vezes a gente acha que o único problema hoje que a gente enfrenta é o Covid, mas muito pelo contrário. Todas as sim. outras doenças, elas continuam a acontecer. Então, diante desse cenário, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, se deparou com um grande dilema, que é, olha, nós temos que implementar o isolamento da sociedade, o isolamento social, por outro lado, nós temos que garantir, de certo modo, o acesso à saúde daquela outra aquele outro número grande de população que tem as suas doenças, que tem as suas patologias, que Com certeza. precisam continuar com seus tratamentos. Foi então que, até por uma consequência lógica e racional, autorizou-se a utilização dessa ferramenta que é o teleatendimento. Que a telemedicina, ela Uhum. geralmente essa Era isso que eu ia te teleconsulta, perguntar, quais são as vertentes da telemedicina, né? Porque sabe, tem isso aqui, provavelmente, que a gente está fazendo, que é atender. Eu sei que tem, tipo, a gente que consegue operar até via equipamentos do outro lado do mundo, já vi isso também em alguns documentários. Eu queria que você explicasse melhor, assim, como é que funciona a perfeito. telemedicina, né? Quais são as vertentes? Tecnicamente, a telemedicina, a telesaúde, ela se divide em quatro frentes, que é a teleorientação, né, onde você presta simplesmente uma orientação, e aí você pode fazer, inclusive, isso tem sido feito, inclusive, aqui fica a divulgação por telefone, por exemplo. Aqui na Bahia foi instituído o Disque 155, que é o Disque Covid, onde Uhum. até mesmo estudantes de medicina do internato orientam a população a respeito dos sintomas, né? A pessoa liga com alguma dúvida de sintomas e é feita a teleorientação. Essa é uma primeira forma de exercício da telemedicina. Nós temos também a teleinterconsulta, que aí vai até mesmo dentro desse raciocínio que você colocou. O que é a teleinterconsulta? É uma consulta entre médicos. Ou seja, por exemplo, eu sou especialista da área cardíaca, você é um especialista da área, vamos dizer aqui, ortopédica. E eu estou com um caso concreto aqui onde eu estou com uma dúvida a respeito de um raio-x do joelho. Pô, vou me informar aqui com o Dr. Lucas através da teleinterconsulta. Então, eu mando para você via WhatsApp ou faço uma videochamada contigo. Lucas, estou com esse raio-x aqui, o que é que você acha? Dê sua opinião, dê o seu parecer. E isso também é regulamentado via telemedicina, chamada teleinterconsulta. E nós temos também a teleconsulta propriamente, que aí sim é uma consulta com um paciente, onde ele faz ali a cálculo médico, e aí cada médico vai eleger a ferramenta que ele vai usar, se é o WhatsApp, se é Uhum. o Instagram, se é o Zoom, se é, enfim, a plataforma que ele vai fazer esse Entendi. atendimento. E aí eu acabei desenvolvendo um guia, um e-book com um passo a passo, porque é importante essas nuances, porque aí vem as implicações jurídicas disso, né? Se você escolhe mal, Sim, por exemplo, Lucas, a plataforma que você vai usar, e aqui a gente pensando, se a pessoa faz uma escolha o profissional médico faz uma escolha de uma plataforma que eventualmente não grave. Então ele faz a consulta normal, e aí lá na frente, se ele tiver um problema ético, um problema judicial, se o paciente de alguma forma questiona esse atendimento dele, ele vai resgatar esse atendimento, ele não gravou. Então, isso já é entendi. uma grande fragilidade. É um alerta que eu sempre faço aos meus clientes. Escolha uma plataforma que lhe permita a gravação do áudio e Sim, do vídeo, que lhe permita armazenar todos esses todos esses perfeito. instrumentos. Então, tem sido essas três principais linhas que a telemedicina tem Isso atuado. acaba sendo mais seguro do que uma consulta presencial, até, né, de certa forma, porque você consegue ter o registro disso. E numa consulta presencial você não vai ter o Sim, registro. claro, em alguma medida você está perfeito na sua colocação, você vai ter uma gravação de áudio e de vídeo. Agora, a telemedicina, como eu disse, ela é uma ferramenta, então ela, por óbvio, implica em limitações. Quando você fala em procedimento cirúrgico, o médico ele não vai ter como fazer um procedimento cirúrgico via
telemedicina. Então, é uma limitação técnica. Outra limitação técnica é a própria queixa do paciente. Eu fiz uma live falando sobre isso e dei alguns exemplos. Por exemplo, um médico que ele é ginecologista, obstetra, e a paciente ela vem com uma queixa ali na região genital, que implica, só pela queixa dela, você sabe que implica que você teria que fazer um exame especular, que é fazer um exame com introdução de um aparelho para fazer uma análise interna. Óbvio que você vai ter que orientar essa paciente que há uma limitação técnica para a realização dessa consulta e que, infelizmente, não tem como ser Correto. feita via telemedicina. Se você pensar em outras especialidades, por exemplo, um oftalmologista, onde a pessoa venha com uma queixa que implica a necessidade dele fazer o chamado exame do fundo do olho, onde ele usa um aparelho para olhar o fundo propriamente do seu olho. Óbvio que por telemedicina não tem como você realizar esse tipo de atendimento. Então, há de se ressaltar que essa ferramenta implica limitações. Então, você tem que informar o seu paciente sobre essa limitação e você ter, no caso concreto, o bom senso de sinalizar. Bem, eu estou diante de uma queixa que me permite conduzir o atendimento via teleorientação, via teleconsulta? Estou. Então, ótimo. Posso conduzir, posso inclusive cobrar por isso, que era uma dúvida também que os médicos estavam tendo. Legal. Valentim, eu posso cobrar? Não posso? Pode. Eu até costumo dizer, você deve cobrar, porque é o seu exercício. Teve até, pegando esse gancho, teve uma pergunta aqui, eu não me lembro da pessoa, mas eu acabei anotando, se existe pelo que eu entendi, ela pergunta se existe um tempo pré-determinado para ter uma consulta, para que ela seja validada, para que ela possa ser cobrada, ou depende, caso a caso, situação a situação? Isso é uma liberalidade de cada médico, né? Assim como numa consulta presencial não tem tempo mínimo nem máximo, num teleatendimento da mesma forma. O tempo mínimo é o tempo necessário para que o médico faça uma boa avaliação do seu paciente. Então, isso também é uma decisão do próprio profissional. Assim como a decisão de cobrar ou não, ou mesmo de escalonar ou não valores para o atendimento. Eu tenho clientes que tinham um valor, por exemplo, um valor hipotético de consulta de R$ 500, e na telemedicina eles estão cobrando 300, 250. Ele escalonou, porque na avaliação dele, como não era presencial, não seria a mesma experiência, então para o paciente, ele achou por bem escalonar. Mas tem outros que estão cobrando o mesmo valor, vão ter outros que, olha, nesse momento eu vou atender todo mundo aí via telemedicina, mas de graça. Enfim, é uma decisão de cada profissional. Em termos legais, não há limitações, tanto por tempo mínimo e tempo máximo, e nem se cobra ou não cobra. Entendi. Legal. Eu vou fazer outra pergunta aqui que a Cristal fez mais cedo, eu anotei. É uma pergunta, já que você é CEO de empresa, estudante de medicina, advogado, como é que você se adequou a esse cenário e como foi essa questão? Óbvio, provavelmente deve ter ido para o home office, que todo mundo foi, e como é que você está fazendo essa gestão das pessoas por esse período adaptativo aí? Como eu te falei até no início, eu já tinha, dentro das minhas empresas, uma função mais estratégica de gerenciamento. Sim. Eu não sou executivo das minhas empresas. Então, dentro dessa perspectiva, a minha realidade quanto gestor empresarial não mudou tanto. Eu já utilizava muito das ferramentas tecnológicas e eu praticamente só visitava minhas frentes de trabalho uma vez por mês. As minhas reuniões eram praticamente, sempre tem sido aqui pelo Zoom ou por outras plataformas. Então, nesse quesito, nas minhas empresas eu não tive nenhuma repercussão. Tive posteriormente, porque depois dos primeiros 15 dias da pandemia, Lucas, eu tive muito pedido de renegociação de clientes que solicitaram que eu cancelasse faturas, que eu renegociasse, alguns até mesmo não queriam pagar, e isso implicou na necessidade de eu ter que encontrá-los. E aí foi uma decisão minha, eu optei, tomei as
tomei Devidas as providências, precauções né? sanitárias, né, digamos assim, me paramentei Certo. usando os EPIs, usando máscara, mas eu tive que visitar meus clientes para conversar caso a caso, porque assim como a gente está vivendo uma situação atípica, não é só para a pessoa que é meu cliente, é para mim também, é para todo mundo. Então, cada caso eu tive que tratar presencialmente para poder deliberar sobre isso. Mas no mais, é realmente via home office, Entendi. que era já uma política que eu via adotando. Na faculdade, houve uma suspensão das atividades. Como eu te disse, eu estava no internato, eu estou no internato, então é no campo prático, né? Eu estava atendendo na Aham. UPA, eu estava atendendo nos hospitais e suspenderam essas atividades dos estudantes. Há até uma discussão se vai retomar ou não. Você deve ter ouvido em algum momento que o Ministério da Saúde havia convocado os estudantes de medicina dos 2 últimos anos, mas isso não foi ainda regulamentado. Então, a gente Uhum. está aguardando. Eu estou tendo aulas teóricas online. E da minha atividade quanto advogado, aí sim é o que eu tenho tido maior número de demandas, sobretudo de consulta de colegas médicos, porque é um momento Uhum. também que fala-se muito do dever do médico, né? O médico tem o dever de atender, ele não pode recusar atendimento, ele não pode deixar de atender, e pouco ou quase Uhum. ninguém fala dos direitos do médico, que é o direito de ter a sua segurança preservada, que é o direito de ter o fornecimento dos seus EPIs, e que é o direito também de recusar atender onde não se oferece condições mínimas de segurança, seja de segurança propriamente dita, seja de fornecimento de material, de equipamentos de proteção que o protejam efetivamente de um contato e de um contágio. Então, a gente tem feito muita assessoria, muita consulta, tomando medidas judiciais, inclusive, contra alguns serviços de saúde. Tem sido um momento de muito trabalho. E, paralelo a isso, eu desenvolvi, como eu te falei, um guia prático, um e-book mesmo, com um passo a passo para a implementação da telemedicina. Porque o médico, muitas vezes, Lucas, ele acaba Esse fazendo a e-book, coisa de forma... deixa eu fazer o seu jabá. Onde é que está esse e-book aí? Onde é que quem está Tá assistindo lá agora a no, gente busca esse e-book? tá lá no link da minha bio, lá no meu Ah, Instagram. E, independente disso, é só me mandar mensagem no direct aqui que a gente encaminha. Agora, é um e-book voltado para o profissional médico, né? É uma questão certo. bem direta para a implementação para que o médico retome os seus atendimentos, levando em conta tanto a parte ética quanto a parte jurídica, porque é isso que eu ia te dizer. O médico, ele às vezes faz a coisa muito intuitiva, na base do Sim. ouvir dizer, né? Eu tenho um colega ali que está fazendo, então eu vou fazer. A Aham. telemedicina não é simplesmente você abrir aqui seu WhatsApp, você abrir o Zoom e atender, não. Você tem que ter precauções, você tem que ter termos de Sim. consentimento específicos, né, para esse momento. Você tem que alertar o seu paciente sobre as limitações, porque a gente observa aqui que tem muitas pessoas que têm as dúvidas, mas como é? E eu posso, eu devo pagar? Outros perguntam, e o plano cobre, não cobre? Tudo isso a gente O discute lá plano dentro cobre, não cobre. do e-book. Interessante. Tocou num ponto. Eu vou fazer outra pergunta aqui, que a Cristal também comentou. Se tiver uma teleconsulta, por exemplo, assim, de o psiquiatra, por exemplo, que a gente até teve lives com psiquiatras renomados e psicólogos também sobre essa parte psicológica, né, da pandemia, das pessoas em casa, mas e como é que funciona essa questão, por exemplo, de receitar algum medicamento, né? A Cristal perguntou, será que pode ter a teleconsulta e depois mandar um motoboy levar a consulta, alguma coisa desse tipo? Ô Lucas, isso aí, cada estado, ele apresenta uma realidade. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional lá do Rio Grande do Sul, e esse momento tem sido interessante porque a gente tem tido muitos avanços nessa parte tecnológica. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul formulou uma ferramenta onde o médico ele entra dentro do site do Conselho e emite a receita dentro do site do Conselho. Que E isso foi interessante. feito muito. E isso foi feito em parceria com o Conselho Regional de Farmácia lá do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa que integrou essa segurança, porque o que a gente estava tendo? Problema de Não muitas precisa ter vezes mais o alguns médicos. papel. Não precisa Muitas ter vezes mais o o médico papel. estava fazendo a receita
tirava uma foto e mandava no WhatsApp. No início, né, quando tudo estava indo, as pessoas fazendo a coisa Aham. meio que de forma intuitiva. Mas chegava lá na farmácia, o farmacêutico não aceitava. Não, esse tipo de receita não tem como, principalmente para remédios controlados. Então, pensando nisso, o conselho lá do Rio Grande do Sul editou essa ferramenta, onde o médico ele entra, faz o seu login, emite a receita vai sair com um QR Code, com a assinatura eletrônica do médico, e como também foi feito em parceria com o Conselho Regional de Farmácia, isso aí o farmacêutico já recebe ali também, então não tem esse problema de não recepção dessa receita. Mas Que legal. Poxa, isso é que lá no Rio avanço. Grande, No Rio muito. Grande do Então, Sul. no Rio Grande do Sul. Agora veja, e é um tipo de avanço que não tem mais como você retroceder. Mesmo depois desse período de pandemia, é algo que não faz mais sentido você não aplicar dessa forma, porque é uma ferramenta Uhum. tão útil para o médico quanto para o paciente. Então, todo Sim. mundo ganha. Agora, em outros estados onde isso não estava acontecendo, nós estávamos orientando os nossos clientes a fazer o certificado eletrônico, né, a partir das certificadoras que a gente tem, aí a pessoa vai escolher cada uma delas, e aí vai preencher essa receita e fazer a assinatura via Uhum. certificado digital. Agora, eu até vi aqui, né? Uma das perguntas foi: e a receita pode ser enviada por motoboy? Em determinados casos concretos, Cristal, eu até orientei muitos dos meus clientes a fazerem dessa forma. Porque a gente tem casos de pacientes, como você falou, Lucas, psiquiátricos, que demandam da receita e você precisa disponibilizar de alguma forma. Então você vai fazer o atendimento, vai fazer todo o registro naquele prontuário e de repente você pode pegar o seu próprio receituário, fazer aquela prescrição, carimbar e mandar de um envelope lacrado com o nome do paciente via motoboy. E você vai registrar tudo isso dentro do prontuário. Por isso que é importante também você eleger uma boa plataforma para fazer esse atendimento. E aí a gente tem Sim. já uma série de softwares que foram disponibilizados, tudo criado de forma muito rápida também, e aí a gente observa que cenários, momentos de crise também nos permitem grandes avanços, então a gente já tem hoje muitas plataformas onde o médico pode fazer todo esse atendimento já no software único, registrando, se eventualmente ele mandou por um motoboy, registrando ali, mandei pelo motoboy, fulano de tal, empresa tal, e Legal. isso chega até ao paciente. O que a gente tem que levar em conta, e aí é o que também eu sempre oriento os médicos, a gente não pode perder de vista dois sinais. O primeiro dele que é a promoção da saúde. O médico não pode deixar de promover a saúde. O segundo é que o médico também não pode abandonar os seus pacientes. Então, você tem que sempre lançar mão de todos os recursos que estejam possíveis para atender o seu paciente. Muitas vezes a coisa não está regulamentada, mas se você toma os cuidados, toma as precauções, você pode inovar e não deixar de atender. Com certeza, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de um outro assunto que está muito em voga, né? Que é a questão da cloroquina. Como é que, dentro desse cenário, tipo, porque falaram que tem muita, como é que eu posso dizer, efeito colateral, né? A cloroquina e tal, que pode ser ruim, se é para usar, se não é para usar. E, por exemplo, se um médico receitar cloroquina, o paciente tiver alguma reação alérgica, algum efeito colateral e vir a ter algum problema mais sério, como é que funciona isso da parte jurídica? Eu não vou te colocar na saia justa se é bom, se não é, eu vou colocar, perguntar da parte jurídica, como é que funciona isso? Sua pergunta é muito pertinente, porque eu recebi nessas últimas semanas muita consulta de médico nesse sentido. Valentim, aí como é que eu posso prescrever? Que cuidados eu tenho que ter com relação a isso? E eu até editei um vídeo falando sobre isso. E aí, novamente, Lucas, a gente tem tido uma regulamentação diferente em cada estado. Por exemplo, no estado do Amazonas, o Conselho Regional do Estado do Amazonas, ele avançou e ele regulamentou em resolução, autorizando os médicos, e aí assim, a decisão do uso ou do não uso, assim como da dosagem, assim como a análise de efeito colateral,
ela é feita por cada médico, analisando a situação de cada Cada paciente. Então, paciente. quando você me pergunta, é benéfico ou não, eu não tenho nem como lhe dar essa informação de forma generalizada. O que eu Correto. entendo é que é mais uma alternativa e mais uma opção terapêutica, que o médico, analisando a situação do paciente, ele vai decidir se aquilo se aplica ao uso ou não. E aí é que tem a questão da segurança jurídica para essa aplicação. Porque como não é Uhum. algo que está regulamentado, ou seja, não está previsto na agência sanitária, que é a Anvisa, que o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, pode ser feita por Covid-19. Até então, a cloroquina e a hidroxicloroquina estava regulamentada para malária, para outras doenças autoimunes. Então, esse uso, como a gente chama na medicina, seria off-label. Ou seja, você usa uma medicação que é para outra doença, mas ela tem efeito naquela doença que você está tratando. Então, Entendi. a gente chama do uso off-label. Então, a Off-label. insegurança do médico era por conta disso. Eu posso ou não posso usar? E aí, cada conselho tem editado as suas resoluções. Eu tive notícias lá dos meus contatos que o Conselho Federal vai publicar entre hoje e segunda-feira uma resolução nacional, o Conselho Federal de Medicina, autorizando de forma formal o uso. Muito embora esse uso em concreto, lá na linha de frente, já vem sendo feito há muito tempo. Nós já temos aí pelo menos 2 semanas que os médicos de todo o Brasil vêm utilizando a hidroxicloroquina. O grande diferencial também nesses últimos dias foi que até então usava-se em casos graves a hidroxicloroquina. E depois dessas repercussões recentes, principalmente daquela discussão no estado de São Paulo, onde teve médicos famosos envolvidos e curados por Uhum. conta da hidroxicloroquina, se reavaliou para que esse medicamento fosse usado também em casos leves. Ou seja, quanto antes usar a cloroquina, a Melhor. hidroxicloroquina, melhor. Então, a Entendi. regulamentação vem até nesse sentido, no sentido de que a possibilidade de utilizar essa medicação já em casos leves. E aí, como eu te disse, cada conselho vinha tratando de uma forma. O Amazonas foi muito rápido e editou uma resolução, ou seja, trouxe uma segurança jurídica para os seus médicos, mas o Conselho Federal também, atento a isso, já vai se posicionar e eu acredito que na próxima semana isso já vai estar regulamentado também, autorizando o uso por parte de todos os médicos do Brasil dessa medicação. Autorizar não significa que você vai fazer o uso no caso concreto. Aí vai ser uma decisão médica, até porque Perfeito. essa medicação antes desse momento de pandemia, você conseguia até ter acesso à hidroxicloroquina numa farmácia sem prescrição médica. Uhum. Como a gente teve um boom, e você vai recordar que houve uma procura muito grande das pessoas por esse Eu soube medicamento, de gente que saiu comprando hidroxicloroquina sem nem saber se tinha Covid, isso. se não tinha, e do nada, assim, do nada, né? Mas de repente acabou em Salvador, não tinha mais, nenhuma farmácia tinha mais. Pois é, depois justamente disso, a Anvisa editou uma regulamentação de que a venda desse medicamento só deveria ser feita mediante prescrição médica. Então, hoje a gente está sob a égide dessa regulamentação. Então, você só vai conseguir comprar com prescrição Perfeito, médica. Então, para resumir, perfeito. é bom ou não é? Aí só o seu médico vai dizer, mas eu espero que É. você não precise, espero que você Eu vou não ver tenha se a essa gente faz. necessidade. Eu vou fazer mais uma pergunta, vou abrir aí para as pessoas que estão online para fazerem perguntas aí, para a gente ir daqui a pouco encerrando, que já vai dar o tempo aqui. Mas vou fazer uma pergunta que a Cristal fez: como é que fica o papel e a relação do plano de saúde, esse triângulo, né? Plano de saúde, paciente e médico, principalmente nessa questão agora da telemedicina que a gente falou anteriormente. Perfeito, Lucas. É um momento de adaptação de todo mundo, inclusive dos planos de saúde. Há 15 dias atrás, existiam planos que ainda não tinham regulamentado essa questão. Então, o que é que vinha ocorrendo? Eu sempre orientava meus clientes a, primeiro, pontuar com os pacientes que aquela consulta via telemedicina era particular, que ele teria que, então,
verificar junto ao plano se o plano já estava cobrindo esse tipo de atendimento ou mesmo Uhum. pedir um ressarcimento no segundo momento, ou então que ele fizesse essa busca direta. Só que na última semana, a gente já teve uma adesão muito grande de todas as seguradoras de saúde no Brasil, até porque houve uma expansão muito grande do teleatendimento. Então, hoje, pelo menos eu não tenho notícias de plano que esteja negando teleatendimento. Todos têm Que bom, autorizado a que bom. teleconsulta, tá? Mas, a grosso modo, funciona dessa forma. Se você tem que verificar junto ao seu plano de saúde, ou no segundo momento, você pode pedir o reembolso desse teleatendimento. Tá. Que bom. Eu vou. O pessoal não perguntou, mas porque a gente já teve muita pergunta anteriormente, mas agora eu vou te colocar, se você me permite, sua opinião pessoal, tá? Com essa opinião sobre isolamento. Eu vou dar a minha opinião para não te colocar na saia justa sozinho. Certo. Eu acho que assim a gente trabalha com investimentos na Blocos, trabalha captando investimentos para empresas. E a gente vê como o setor, principalmente de comércio, está sofrendo bastante. Assim, a economia está sofrendo muito. Muita gente, claro, pivotou o seu tipo de negócio, mudou, se adaptou, né? Mas tem muita gente que realmente não está conseguindo. Até, vamos dizer assim, muitos profissionais, por exemplo, da área de saúde, fisioterapeuta, dentista, alguns tipos de atendimento médicos também que talvez não tenham não possa ter essa telemedicina, né? E na minha opinião, acho que a coisa tem que começar a voltar gradativa, todo mundo, óbvio, com o devido cuidado, com as devidas precauções e prevenções, mas quero saber aí se esse período, primeiro período assim de isolamento foi bom, se ele tem que continuar durante mais um tempo para depois a gente avançar, ou como é que você acha que deve funcionar isso para você? Lucas, a gente está vivendo um tempo onde não há opinião 100% correta. Então, Perfeito. é, quando você raciocina aqui, ou quando eu raciocino sobre a perspectiva médica, eu tenho que concordar com as orientações das autoridades, né? Então, a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Federal de Medicina têm orientado até o momento, já que é tudo muito incipiente também, está todo mundo tateando. Na realidade, não existe nenhum estudo mais denso que permita você ter uma conclusão segura. Está todo mundo tateando, então Verdade. fazendo. A gente está tomando as O erro é decisões. acerto. Isso, é aquela coisa, você fazendo os ajustes com o carro em movimento. Então, eu te Exatamente. diria que, sob a perspectiva de saúde, eu acredito que esse primeiro isolamento ele tenha tido a sua importância e a sua relevância. Sim. Agora, questões epidemiológicas, elas têm que ser analisadas caso a caso, levando em conta sempre a realidade do lugar que você está tendo aquele problema, aquela doença, aquela Uhum. patologia. O Covid, ele se comporta de uma forma no Brasil diferente de outros países, né? Porque existe uma série de questões também, Fatores, tanto né? fatores e Climáticas questões também. climáticas, questões de densidade demográfica, né? Por exemplo, Perfeito. quando você pega países como a De Itália, idade da população da também. idade da população, por exemplo, a Itália, ela tem um índice de densidade demográfica muito grande. O que é que isso quer dizer? Que as cidades elas são muito populosas. Já que a gente tem regiões no Brasil, principalmente no interior, em grotões, onde você tem um espaçamento populacional muito grande, ou seja, tem uma área territorial muito grande e as pessoas vivem de forma mais espalhada. Então você tem que Sim, imaginar que o vírus vai se propagar de forma diferente em um lugar em outro. E isso tem que ser levado em conta na hora de você decidir, na hora de você implementar medidas de isolamento, por exemplo. Então, eu certo, correto. acredito que esse isolamento total ele tem que ser mitigado para cada cenário, para cada realidade. Por exemplo, se você me pergunta, pô, você acredita que deveria ser feito isolamento total em cidades que não tem sequer um caso? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito que esse seja a medida mais adequada.
E isso, Correto. eu te digo, Legal. até trazendo em conta agora o lado empresarial, porque eu também tenho aqui as Sim. minhas empresas, né? Então, por exemplo, dentro das minhas atividades, a gente não parou. A gente continua trabalhando, tomando os cuidados e as precauções que são sinalizados. Por exemplo, grupo de risco. Eu não tenho praticamente dentro das minhas empresas funcionários com mais de 66 anos, mais de 60 anos. Então, esse grupo, digamos assim, eu não enfrento esse problema dentro das minhas atividades. Por exemplo, se tivesse, realmente seria prudente isolá-los. Então, eu acredito, eu te falei até lá no início, que as coisas têm que ser sempre tateadas dentro de um meio termo, especialmente nesse momento onde não há conclusão, não há 100% certo nem 100% errado. Fato é que na hora de decidir, principalmente quando a gente fala aqui de uma decisão pública, né, a gente se colocando aqui no papel de um gestor público, que é quem toma essas decisões, é algo que você tem que levar a parte econômica em conta e a parte de saúde pública também em conta. Não é uma decisão fácil, né? Não é uma Aham. decisão simples, não é uma Eu, coisa binária. é porque assim, eu vejo trabalhando, eu não sou economista, tá? Mas por ler muito e buscar muito sobre economia, sobre investimentos, a gente percebe que quando existe uma queda, né, na economia, a saúde e também a segurança acaba sendo afetada no médio prazo. Por quê? Porque as pessoas ficam cada vez mais sem dinheiro, vão para uma situação de pobreza, deixam de ter acesso à medicina, né, a serviços médicos, e também acabam indo marginalizadas porque não conseguem ter emprego, não conseguem ter dinheiro. Então, você falou muito de equilíbrio, eu concordo com isso, e esse bom senso agora, acho que tem que ter esse equilíbrio de conseguir, nenhuma decisão agora vai ser realmente 100% certa, 100% errada, tá todo mundo tateando, querendo saber o que fazer. Mas muito obrigado pela sua opinião, doutor. Não, a gente está aqui e é isso, né? Aqui é uma opinião. Por que que eu tenho muito critério sempre para falar, principalmente dessa questão? As pessoas me perguntam muito. Acho que uma das coisas que mais perguntam, você é isolamento vertical, horizontal? Eu, às vezes, até ele falo, olha, eu não tenho opinião definida sobre isso. Porque para você também ter uma Diagonal, né? opinião, eu saio, vou pegar a opinião diagonal, que é aquela sair de fininho aqui, porque veja, Lucas, aí cada situação é uma situação. É como eu te falei, eu seria hipócrita se eu chegasse aqui e tem que ser isolamento social total. Eu te falei há poucos instantes que eu saí, tive que viajar, inclusive, há 10 dias Uhum. atrás, para cuidar dos meus negócios. Agora foi uma decisão minha, Minha, tá? sua. Minha, pessoal, particular, minha. Não estou orientando ninguém a fazer isso, mas cada um sabe no final, aonde o seu calo aperta, porque a gente também não pode, quando a gente chega assim e fala, vamos fazer o isolamento e só vai ter atividade essencial. O que é atividade essencial? Né? Para a pessoa que Para está. quem, exatamente, para Para quê? O que quem. é a sua Para quem. atividade essencial, né? Isso, para quem é essencial essa atividade? Porque a pessoa que está sem poder produzir em casa, isso está representando para ela, às vezes não tem acesso à comida, não tem acesso à alimentação, tudo é Uhum. essencial, né, nesse momento. Então, é muito complicado você definir uma posição e dizer que o outro está errado. Até porque, e aí é isso que eu queria pontuar, até para a gente arrematar esse assunto, a gente não tem acesso a todas as informações. Por exemplo, Exato. você tem que imaginar, vamos nos colocar aqui na posição de um presidente da República. Ele tem acesso a informações que eu e você não tem. Então Com certeza. a gente toma a decisão com base no que a gente está ouvindo, no que estão dizendo, sem ter todos os elementos na mão. Quando eu vou tomar uma decisão empresarial estratégica, eu quero ter todos os elementos na mão. Você, quando vai tratar de investimentos, você tem que ter todas as variáveis na mão para você tomar a melhor decisão. Senão, você vai correr o Perfeito. risco de tomar uma decisão equivocada porque você não tinha todas as informações. Da mesma Com forma é certeza. agora, né? Tá todo mundo opinando.
mas quase ninguém tem acesso a todas as informações, a todas as nuances, Excelente colocação. a todos os dados, né? Os dados epidemiológicos que podem comprovar se realmente o isolamento surtiu efeito ou não. Porque quando eu te falo, o isolamento eu acredito que surtiu efeito, eu estou te falando pelas notícias que eu tenho até de colegas médicos que estão lá na linha de frente e me dizem, olha, Valentim, realmente foi importante nesse primeiro momento, senão o sistema ia colapsar. Mas às vezes a gente reproduz a coisa sem nenhuma informação. Você teve Sim. acesso a algum estudo que disse o isolamento surtiu efeito? Ninguém tem esse dado. Vai pelo achismo, né? Ninguém tem essa informação. Então, às vezes, as pessoas vão reproduzindo as afirmativas e os pensamentos sem uma reflexão maior. E, ao final, o que eu sempre prego é o seguinte, eu acho que cada cidadão ele tem que ter consciência, né, do potencial de mortalidade do vírus, sim, mas a gente vive também em um cenário absolutamente diferente. O Brasil não é Estados Unidos, Brasil não é Europa, não é Brasil Itália, não é China, não é Itália, com entendeu? certeza. Aqui a coisa é muito mais severa. Talvez, eu falo até pela perspectiva econômica, talvez um americano de classe média possa ficar 60 dias sem trabalhar, né, com auxílio do governo lá de US$ 1 trilhão. Mas aqui, quem é que consegue ficar 60 dias sem trabalhar, tendo acesso a R$ 600 Com do certeza. governo? Então, ao final, todo mundo sabe onde seu calo aperta. Até como a Matilde falou aqui, é essencial para quem? Essa é a grande questão. É isso que a gente tem que se questionar. O que é atividade essencial? O que não é? Eu acredito, sinceramente, Lucas, que a gente vai ter ainda uma segunda onda, que é verificar realmente os impactos que Com certeza. essa crise vai trazer Com para certeza. toda a sociedade. Mas eu sou uma pessoa, por outro lado, também muito otimista. Quando me perguntam da cloroquina, né, como você me perguntou, da hidroxicloroquina, vamos fazer uma reflexão simples. Você usaria? Você, indivíduo, se eu chegasse para você, olha, eu tenho aqui uma droga, não é comprovado, não sei se dá certo, mas pode dar. Você está ali morrendo, você vai usar ou não vai? Eu acho que Perfeito. todo mundo vai responder que sim. Quem é que vai dizer, não, vou esperar aqui um estudo que vai sair daqui a 2 anos, que pode comprovar ou não. Então, às vezes a gente politiza muito essas coisas, né? Então, quando eu falo mesmo de opções terapêuticas, eu falei, tudo que aparecer, lógico, você também não vai ser irracional, né? Como por exemplo, esse caso desses 2 colegas que foram suspensos, foi que estavam fazendo um discurso orientando as pessoas que soro imunológico poderia curar. Então, isso, convenhamos, né, que é realmente absolutamente equivocado. Mas qualquer opção terapêutica que se apareça com o mínimo de evidência que possa ser uma opção de cura, eu, Valentim, gostaria de ter acesso a isso. E é, inclusive, um dever ético do médico apresentar para o paciente todas as opções terapêuticas que ele tenha conhecimento. Possíveis, Isso é um claro. dever de informação. E aí, inclusive, existe um outro princípio ético que é da autonomia do paciente. Eu vou chegar para você, olha, Lucas, temos essas e essas opções terapêuticas, isso é comprovado, isso ainda está em dúvida, isso ainda não tem registro, e você também decide junto com o seu médico. Sim. No final das contas, é uma decisão médico-paciente. Paciente, claro. Doutor, por essa live, muito obrigado, rendeu bastante. A gente já está quase estourando o tempo aqui do Instagram, né? Só faltam apenas 3, 4 minutinhos aqui para terminar. Eu quero lhe agradecer, eu sei que quanto o seu tempo é precioso, como você falou nisso, com os médicos, todo mundo, na verdade, vende o seu tempo e recebe o seu salário, alguma coisa em troca. Então, muito obrigado por ter doado o seu tempo aí para a gente, ter dado tão boas explicações. Viu? Eu que agradeço, Lucas. Eu sou entusiasta do compartilhamento de informações. Eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente sempre sai aprendendo. Aprendi muito aqui com vocês hoje. Para mim foi uma satisfação e uma alegria conhecê-los. E eu queria parabenizar todos vocês aí que fazem um trabalho relevantíssimo, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas elas negligenciam nesse momento os investimentos, mas eu acho que vocês vão ter uma onda
que é um segundo momento de uma procura muito grande das pessoas querendo retomar seus investimentos e, sobretudo, saber qual caminho percorrer, e vocês sempre orientam Na verdade, a gente as não pessoas parou muito não, bem, né? viu? A gente não parou Não, não, a pois gente é. continuou, tem a oferta aí acontecendo. Na verdade, a gente fechou ontem uma oferta de uma usina solar de 1.200.000. Foi muito um desafio grande por causa dessa situação, mas tem outras vindo aí. Inclusive, a gente vai ter uma oferta ligada a álcool em gel agora, Olha só. inclusive. Então, tem gente que na crise chora, tem outra que vende lenço. Na nosso caso, a gente vai fazer uma operação de álcool em gel. Perfeito, amigo. E sucesso aí para vocês. A gente está aqui à disposição, viu? Obrigado aí. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, doutor. Até logo.